Atenção! Neste vídeo nós vamos encontrar os motivos da pergunta de Kardec que vimos no vídeo anterior. E teremos muitos motivos para raciocinar sobre o nosso próprio futuro. Não o nosso futuro imediato, mas o dos próximos milênios. Vamos ao assunto. Tudo começou no dia 7 de maio de 1856, em casa de Sr. Rustam, a médium senhorita Jafé. E o título do texto é Minha Missão. Kardec pergunta ao espírito Hahnemann o seguinte: outro dia, disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Resposta: sim. E se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o fato de que te foi dito: tens de cumprir aquilo com que sonha desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Agora, o assunto vai ser o acontecimento. E Kardec pergunta: a comunicação há dias dada faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Poderás dar-nos algumas explicações a respeito? E o Espírito diz: não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma renovação da humanidade. E Kardec pergunta: que causará essas ruínas? Será um cataclismo? E o Espírito responde: nenhum cataclismo de ordem material haverá, como o entendeis, mas flagelos de toda a espécie assolarão as nações. A guerra dizimará os povos. As instituições vetustas se abismarão em ondas de sangue. Faz-se mister que o velho mundo se esborroe para que uma nova era se abra ao progresso. Kardec então pergunta: a guerra não se circunscreverá então a uma região? E o Espírito diz: não, abrangerá toda a terra. Estas são as profecias que nos interessam. O diálogo continua, mas foge dos nossos interesses. Vamos recordar a pergunta de Kardec do vídeo anterior. Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Compreende agora o motivo da pergunta? Hahnemann falou sobre uma grande guerra. Podemos hoje compreender que se referia à Segunda Guerra Mundial. Porém, destas profecias ele disse que flagelos de toda a espécie assolarão as nações. Vejamos, antes da guerra, tivemos um terrível flagelo, uma terrível pandemia que dizimou aproximadamente 50 milhões de vítimas. Veja o que informa o G1 da Globo sobre esta pandemia: quarentenas, comércios e escolas fechadas para salvar as pessoas de um vírus mortal. O mundo já viveu tudo isso intensamente 102 anos atrás, durante a gripe espanhola. A maior pandemia do século XX matou, segundo os historiadores, mais de 50 milhões de vítimas e deixou lições importantes que até hoje servem de referência. O vírus da gripe espanhola era um subtítulo de outro que hoje conhecemos bem, o influenza A/H1N1. Naquela época, se viu pela primeira vez que a gripe poderia causar uma catástrofe. Estima-se que, em poucos meses, cerca de 35 mil pessoas morreram no Brasil.
Entre elas, até o presidente da República, Rodrigues Alves, que tinha acabado de ser reeleito e morreu antes de tomar posse. O Rio de Janeiro, a capital do país, parou completamente. A censura, a falta de informações, as mentiras contribuem para a morte de muita gente. Pois bem, foram 50 milhões de vítimas. As profecias de Hahnemann foram se cumprindo ao longo do tempo. Kardec era sempre muito cauteloso. E no dia 12 de maio de 1856, em uma sessão pessoal em casa do Sr. Boudin, ele foi confirmar com o Espírito Verdade tudo o que foi dito pelo Espírito Hahnemann. Veja, acontecimentos. Pergunta ao Espírito Verdade: que pensas de M? É um homem que venha a influir nos acontecimentos? Dispondo de um médium, diz M que lhes determinaram a marcha dos acontecimentos para, assim dizer, uma data fixa. Será verdade? Sim, determinaram-lhe época. Mas foram espíritos levianos que lhe responderam, espíritos que não sabem mais do que ele e que lhes exploram a exaltação. Sabes que não devemos precisar das coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não pode ser determinado. Atenção! Observe que mesmo o trabalho de Kardec foi alvo dos espíritos rebeldes. Voltemos ao texto com nova pergunta. Disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas podem acontecer. Em que sentido se deve tomar estas palavras? E o Espírito Verdade responde: em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos, elas nunca ocorrem bruscamente como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem como que de precursores. Quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão? Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. E o Kardec pergunta: confirmas o que foi dito? Isso é, não haverá cataclismas? E o Espírito Verdade responde: sem dúvida, não tendes a temer nem um dilúvio, nem o abrasamento de vosso planeta, nem outros fatos deste gênero, porquanto não se pode denominar cataclismo a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, de que os homens serão os instrumentos. É evidente para o nosso raciocínio que o cataclismo de natureza moral foi a Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, esta profecia já se cumpriu. 10 anos depois destas informações obtidas por Kardec, a renovação da humanidade volta a ser observada. Veja, Paris, 25 de abril de 1866, obras póstumas. Resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico. Regeneração da humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados.
Não suponhais que nossas palavras se refiram ao novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo serão produzidos em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem de sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e nesse momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Uma observação. Farei um vídeo para mostrar estas previsões contidas no Evangelho. Voltemos ao texto. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito, e não segundo a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e, por terem se apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes as chaves para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Atenção! O Espírito está explicando que sem estudos adequados não se obtém a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. A chave que se obtém com as descobertas da ciência e das leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Portanto, sem estudos adequados, não se compreende nada. Vegeta-se, raciocine. Voltemos ao texto. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca de sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí os descobrireis. Vamos a um rápido comentário. Se olharmos ao que acontece em nosso país e em outros, compreenderemos que caminhamos diretamente para o caos. Voltemos ao texto. Não sentis que como vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa, e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Não acrediteis, porém, no fim do vosso mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir, e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esborroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá o reinado do mal. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente
a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela serão excluídos, porque lhes acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Quem fica vegetando não progride. Todos têm de se esforçar e estudar. Voltemos ao texto. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se, substituí-los-ão na terra espíritos melhores, que farão reinarem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente, se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Raciocinem. São as vibrações da aura de cada um de nós que determinarão nosso destino, como sempre aconteceu. Portanto, nosso grande interesse atual é justamente conseguir uma melhoria nas próprias condições vibratórias. Vamos dar um salto no texto. Voltemos a ele. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, dos ciúmes, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Agora eu digo, observem as casas espíritas. Estão todas dedicadas, em primeiro lugar, aos assuntos do mundo material. Raciocinem. O texto é muito longo e todos devem estudá-lo, caso o desejem. Vamos encerrar por aqui. Aproveito para nos recordarmos da lenda de Er, que já vimos um detalhe no vídeo sobre a deturpação da doutrina espírita. Depois veremos outro detalhe com um grande estímulo para o nosso raciocínio e discernimento. No próximo vídeo, veremos algo sobre nossos condicionamentos. Compreendê-los, mesmo que superficialmente, é um estímulo para maiores estudos. Aguarde!